resgatar por Cristo em meio a esse alcoolismo. Deus me chamou e de lá para cá já somam 20 anos. Glória a Deus. Portanto, eu só tenho 20 anos de vida, né? Porque a gente nasce de novo. Então, glória a Deus. É uma honra poder servir. Fiquei muito feliz com o convite. O pastor Jairo me convocou. Pastor Helder, sua esposa, me recebe. E a igreja veio para ouvir a palavra de Deus. E eu espero dar alguma ser de contribuição. Podemos orar? Parece que eu voltei no tempo e quando eu falei que eu não tinha dificuldade com o público, mas o Senhor é maravilhoso. Vamos orar. Pai, eu quero orar em nome de Jesus. Te agradeço, te louvo, te glorifico. O Senhor é um Deus maravilhoso, que promove a cada dia, Senhor, milagres em nossas vidas. O Senhor nos leva por caminhos maravilhosos, por águas abundantes, por vales verdejantes. O Senhor realmente é um pastor maravilhoso. Santo é teu nome, como foi cantado aqui. Nós nos rendemos à tua presença. Esteja em nossa casa, como foi também cantado aqui, louvado. Nós te louvamos, Pai. E assim eu louvo em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, só quero só mais 5 minutos de vocês, porque eu vou aproveitar a oportunidade. Nem falei com o pastor Jairo, não sei nem se ele vai me permitir, mas agora que eu estou aqui, eu queria divulgar um trabalho meu. Eu escrevi esse livro, Fracasso e Suas Razões. É uma mensagem que Deus me deu há uns anos atrás, e eu consegui publicar esse livrinho de pregação, tá bom? E o assunto dele é o seguinte. Deixa eu só ler aqui o primeiro, vai dar dentro do tempo. Trata-se da história de Ló. Ló é sobrinho de Abraão, e Ló, no começo da sua história, ele era sócio do seu tio Abraão, e eles foram um dos homens mais ricos do mundo antigo, um dos homens mais ricos da Mesopotâmia. Mas Ló, durante a sua trajetória, se perdeu e terminou seus últimos dias como um sem-teto e um alcoólatra, morando em uma caverna. E aí eu escrevi dentro dessa história que, embora uma pessoa possa ter tudo, se ela não tiver uma história com Deus, ela vai cometer fracassos. Quem poderia imaginar que um dos homens mais ricos da Mesopotâmia terminaria seus dias numa caverna? Ele que outrora fora um exímio frequentador das altas rodas da sociedade antiga, agora em sua velhice, nem sequer tem onde morar. A sua história certamente daria uma excelente série da Netflix. Estamos falando de Ló, o famosíssimo sobrinho de Abraão. E essas são as perguntas que procurarei esclarecer nas páginas seguintes. Tá bom? A respeito do que a Bíblia nos revela, pude encontrar razões que nos ajudam a entender a sua falência, pois dessa maneira vamos nos precaver de trilhar o mesmo caminho e, consequentemente, escorregar pelo mesmo abismo. Se você quer saber algumas das razões dos fracassos, é claro que o assunto é muito extenso, eu coloquei algumas razões, você pode falar comigo e pode adquirir um livro, tá bom? Tá bom? Isso me ajuda bastante no meu ministério. Fracasso, suas razões, depois você pode me procurar no final. Então a igreja gosta dele. E me ajuda a publicar outras mensagens, porque eu já tenho muitas mensagens no meu notebook. Só falta só dinheiro para publicar. Eu não utilizo inteligência artificial, é tudo inspiração, demora mais tempo. Inteligência artificial. Você faz um livro em meia hora, né? Irmãos,
Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 versículos para me embasar a minha mensagem. Posso começar? Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9. E a outra é Provérbios 18, 21. Vamos ler primeiro Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Só um instante que essa Bíblia é da minha mulher e ela não é anotada como a minha. Mas o versículo também gostaria de decorar. Porque quanto ao Senhor, não é isso? Porque quanto ao Senhor, seus olhos estão sobre toda a terra, à procura daqueles que podem estar disponíveis. Vamos pegar, leia para mim aí, pastor, já que você já encontrou. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito, para com Ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito, para com Ele. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Possamos assentar. Queridos irmãos, vocês vão entender, eu tenho que contar essa história. Durante 2 anos, provavelmente 2 anos, eu andei debaixo de uma palavra de morte, de uma palavra maldita, porque conforme lemos, palavras trazem também morte. E foi a respeito, não foi a respeito da minha vida, não foi a respeito da minha casa, pasmem, foi a respeito do meu carro, que tem ali, eu tenho um carrinho ali atrás, do Fiesta, está encostado ali, do Fiesta. O meu Fiesta, ele quebrou, furou o escapamento. E eu levei no mecânico, um rapaz que faz solda, e ele tinha todo o aparato, pegou um elevador, bem desenvolvido a oficina dele, levantou o meu carro, e como de costume, quando fura o escapamento, a gente, não é difícil, é só mandar soldar. Aí ele olhou para o meu carro e disse assim: eita rapaz, aqui não tem mais jeito não. Ih rapaz, acabou, aqui não tem mais jeito. Aí eu fiquei triste, porque tem que comprar toda essa peça, tem que comprar mais não sei o que aqui. E eu fui ver, ficava em torno de R$2.000 a R$2.500 fora. E aí, baixei o carro, fiquei triste. O barulho de um carro com escapamento furado é uma tristeza. O carro já é velho. Você já imagina, quem tem carro que sabe, quem tem carro velho que sabe. O carro já é velho, com aquele barulho ensurdecedor. E o carro de um pastor, ele é muito requisitado. Um carro de um pastor
Meu Deus, é para toda obra. Todo dia eu tinha que transportar os irmãos, ir buscar irmão lá na Barra, irmão lá na Nova Esperança, e aquele barulho no meio do mundo. Parecia, às vezes eu pensava que aqueles demônios que saíram lá do Gadareno, que entraram nos portos, voltaram e entraram no escapamento do meu carro. Era assim, eu morria de vergonha. Minha esposa, então, aí você pode falar, minha esposa tinha até vergonha de eu deixar ela no colégio. Todo dia eu vou deixar ela no colégio, deixar ela com 100 metros de distância do colégio. Caminha aí, filha, mas eu acho melhor caminhar do que chegar com essas voadas. Mas toda vez que ela me dizia, você arrumou o carro? Eu dizia, minha filha, não tem mais jeito. Não tem jeito. Mas, como bom brasileiro, a gente não desiste nunca, na verdade não é? Fui em outro soldador e ele deu o diagnóstico. Realmente, não tem mais jeito. Aqui está perdido, meu irmão. É problema de junta. Junta tudo e joga fora. É assim. É a palavra que me lançaram. 2 anos. 2 anos. Eu, pastor, ceguei e achava que não tinha mais jeito. Certo dia. Não faz nem 2 meses, irmãos. Eu preguei essa mensagem na minha igreja. Não faz nem 2 meses. Eu estou ali passando com aquela zoada. Já estava me acostumando. Passando em frente, eu lembro onde é aquela da Avenida João Lopes ali embaixo, onde era o antigo Polisec, agora é o CID, ali um frigorífico, um mercantil. Um rapaz sentado lá que eu conheço, que trabalha com esse tipo de coisa, aí ele escutou aquela pancada de longe, aquela zoada, os gadarenos, os demônios. Cara, eu chamo de Cleber, das antigas, intimidade, leva lá na minha oficina. Aí eu repeti, porque a gente reflete o que a gente absorve. Meu filho, não tem mais jeito. Não, mas leva lá. Inclusive a oficina dele, não estou fazendo propaganda não, é nessa avenida aqui, é bem ali na frente, depois de Salvador. Quem conhece Marré? É bem ali. Leva lá, leva lá, leva lá. Conhece Marré? Bem ali. É excelente. Leva lá. Mas meu irmão, não tem mais jeito. Mas leva lá. Você vai ver que eu dou um jeito. Eu cheguei em casa animado. E a mulher perguntando, cadê? Quando é que você vai consertar essa porcaria? Minha filha, agora tenho esperança. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos afirma que o diabo tira a semente do nosso coração. Com 2, 3 dias eu já estava naquela, andando na palavra que me lançaram, e não tinha mais jeito. Depois de 2, 3 dias eu criei coragem, desmotivado. Agora vou tentar. Cheguei lá, me sentei e falei, Marré, dá uma olhada aí, mas cara, eu tenho certeza que não tem mais jeito. Isso é perda de tempo, deixa comigo. Uma régua. Não tem o elevador, não tem chaves como os outros têm, mas ele tem um papelão, que é um macaco, levanta o carro, coloca o papelão, entra debaixo do carro, e quando ele entrou debaixo do carro, eu disse, meu filho, é perda de tempo, porque não tem mais jeito. Aí ele mexeu, senta aí. E foi nesse dia que Deus pregou para mim, falou comigo, fora do tempo. Você sabe que Deus fora do tempo também. O problema é que a gente está sempre esperando Deus falar no tempo. Mas Deus é o Deus fora do tempo. E ele falou na boca de uma regra que não tem nada a ver com a nossa fé. Ele diz, você não sabia que todas as coisas são possíveis para aquele que crê? Você não crê? Tem jeito sim. Toma um café aí, espera os minutos que eu vou ajeitar isso. E aí ele fez.
com um papelão, só para cochoar as costas, com uma coisa que a maioria das pessoas já perderam há muito tempo, que se chama boa vontade. Amém? Ele terminou o serviço em meia hora. Confesso, o meu carro ainda é velho, mas está com som de carro novo. Silencioso, bem silencioso. Estou alegre demais, porque tudo é possível para aqueles que creem. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Só que eu não vim só contar uma história ou promover a oficina do marreco, não. Na verdade, eu vim aqui para falar de boa vontade. A boa vontade é um quesito que, principalmente dentro da igreja, nós pastores temos autoridade para falar sobre isso. A boa vontade é um quesito que tem se perdido com o passar do tempo. As gerações de hoje já não têm a boa vontade que nós, no nosso tempo, pastor, já tínhamos para realizar a obra. As gerações de hoje está se cumprindo aquilo que Jesus disse, que com o passar dos tempos, o amor de muitos esfriaria, e com isso ia também minando as pessoas de boa vontade. Nada na Bíblia é possível, nada na obra de Deus, aliás, é possível que seja feito sem pessoas de boa vontade. Amém? Amém. Jesus, o nosso Salvador, veio à terra, João 3,16, amar, porque amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio cumprir a vontade do Pai, cheio do Pai e muito cheio de boa vontade, porque eu e você não tínhamos mais jeito. Tem que ter boa vontade. Davi, o grande herói da Bíblia, 1 Samuel capítulo 17, um dia, quando o exército de Israel, você conhece essa história? Estava sendo afrontado por um gigante, 40 dias sendo afrontado diariamente por um gigante. Eles estavam dominados pelo medo, homens capacitados, homens de guerra, e aí aparece um pastor jovem, um pastorzinho de igreja, sem capacidade, sem experiência de guerra, mas cheio de boa vontade, e ele falou: quem é esse circunciso filisteus para afrontar o exército do Deus vivo? Não se trata de capacidade. Você não precisa ser capaz. Deus não está atrás de pessoas capazes para realizar a sua obra. Ele está atrás de alguém cheio dele e com muita boa vontade. Glória a Deus? É isso, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus está à procura de gente com boa vontade. Amém? A mensagem que a Comeco está divulgando nesses encontros de Santa Ceia é que nós estamos, pastor, à procura de pessoas com uma boa vontade, porque nós não precisamos, meu irmão, ficarmos nos humilhando atrás de entidades aí públicas. Nós temos tudo que precisamos aqui no nosso meio. A nossa ceia que se levante pessoas com boa vontade para realizar a obra. Amém? O que nós estamos procurando? O mesmo Davi, quando chega fugindo de Saul, quando está em fuga com Saul, ele é assustado, vai para uma caverna, ele foge de Gade,
Caverna em Adulão, e ali Deus providencia os recursos e as pessoas de boa vontade. Você já ouviu falar dos 400 valentes de Davi? Deus move corações de pessoas com boa vontade para lhe ajudar. O importante é que você tenha uma boa vontade para recomeçar. Amém? Amém. Eu permaneci 2 anos debaixo de uma palavra de maldição. Mas quando apareceu uma pessoa de boa vontade para realizar aquilo que eu tanto precisava, eu me lembrei que o nosso Deus é poderoso para fazer tudo. Deus vai fazer um grande mover nessa cidade. A colmeia está reunida para isso. Talvez eu não seja a pessoa mais capaz, pastor Jair, verdade do Senhor. Há pessoas mais capazes. Eu tenho as minhas limitações. Mas uma coisa Deus tem reavivado na minha vida é a boa vontade de fazer a sua obra. Estou à procura de pessoas, nós estamos à procura de pessoas que queiram se unir conosco. Esses encontros aqui de ceia não é para mostrar a nossa retórica no público, não é para que nós, pastores, mostrem a nossa vaidade ao pregar. As nossas mensagens têm que serem movidas para o nosso objetivo, a nossa missão. Estamos à procura de aliados, de pessoas cheias de Deus. Estamos à procura de Davi. E o nosso Senhor, seus olhos estão à procura de pessoas para mostrar-se forte para com elas. Glória a Deus. Não podemos viver apenas como pessoas, como uma igreja. Mas até hoje, meu irmão, para nossa vergonha, que é fácil falar dos outros, difícil é falar de nós mesmos. Para nossa vergonha, eu tenho autoridade para isso. Eu falo isso na minha igreja. Para nossa vergonha, estamos vivendo apenas para o nosso próprio reino. Estou generalizando. Sei que a maioria não faz isso, mas eu estou generalizando. Estamos preocupados com as nossas congregações, com o nosso ajuntamento. Esquecemos que o nosso Deus não se limita o seu poder de ação apenas no tempo. Ele age em todos os lugares, lugares que nós ainda nem trilhamos, nem fomos atrás, mas com a nossa união, com a liderança do pastor Jair, que hoje é o pastor que nem está em igreja, né, pastor? Mas está cheia de boa vontade de alcançar os perdidos. Vamos nos unir a essa causa, vamos abraçar essa causa, vamos hoje tomar a ceia, com nossos corações ansiosos, para que algo novo aconteça. Sabe o que as pessoas de boa vontade têm? Eu vou terminar a minha mensagem. 3 coisas. E eu espero que Deus me encontre aqui nesse lugar. Primeiro, as pessoas que têm boa vontade, além de estar cheias do Espírito Santo, elas estão, em primeiro lugar, estão fartas da mesmice das coisas. Eu não sei quanto a você, eu já estou farto de culto, campanha, culto, evento, cantora, sempre culto, e nada de novo acontece. Eu quero ver um grande mover. E eu sei que o grande mover de Deus está lá fora. O grande mover de Deus está lá fora. O grande mover de Deus, talvez você não entendeu, está lá fora. Onde as nossas crianças estão sendo adotadas pelo Pai. Essa é a realidade. Onde nós estamos assistindo de camarote, fazendo vista grossa para milhões de pessoas que estão morrendo na bebedeira, nas drogas, no seu egoísmo, no seu egocentrismo. Temos que ir à luta. Temos que ir. Você já está farto disso? Eu estou farto. Eu já estou farto. Eu quero ver algo novo. A gente canta, quero viver algo novo, quando é escalado para fazer algo diferente. Misericórdia. É que nem aquele hino da harpa. Eu brinquei muito. Estou terminando, viu? A gente canta assim. O pessoal nem canta mais na rima. Parou de cantar. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu corto na hora. Mentira. Vocês não querem não. Fiz isso no culto. Eles morrendo de vergonha. Não canta mais nada. Não canta que vocês não vão viver esse negócio. Não querem não. Mas eu tenho certeza que Deus vai levantar um exército de pessoas com boa vontade. Glória a Deus.
enxergam resultados e não ficam focados nos obstáculos. Davi olhou para Golias, que o escritor o define como gigante. E eu contesto esse adjetivo para Golias. No meu ponto de vista, gigante não era Golias, porque eu tenho outro entendimento de gigante. Golias era um brutamontes, infernal, endemoniado, oponente, que assustava com a sua aparência. Ele era um obstáculo. Gigante era aquele jovem pastor de ovelhas, que sem coragem, que sem capacidade, mas movido de coragem e cheio de Deus, ele enfrentou aquele gigante. Irmãos, eu sei que aqui está cheio de gigante. Glória a Deus. Tem gigante aqui. Deixa esse gigante ser despertado. Enquanto as pessoas só olhavam para Golias e diziam: olha o tamanho do gigante, ele disse: gigante não, isso é um incircunciso filisteu e está afrontando o nosso exército. Eu vou como ele, contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos. É a maneira que você vê, rapaz. Tem gente que só vê o problema. Tem gente na igreja, aqui não tem não, né, pastor? Só tem lá na renda. Aqui não tem não. Aqui não tem não. Eu estou olhando o povo, Deus já está me revelando que aqui não tem não. Aqui não tem ninguém que só vê problema. É só lá na renda, lá tem tanto problema. Lá na igreja renda. Só vê gente, tem problema demais. Não, você tem que enxergar o resultado. Tem que enxergar a vitória. Tem que ser visionário. Tem que enxergar. Lá no nosso espaço, talvez a gente está construindo a igreja lá, o espaço é o dobro daqui. Mas não tem a metade que está aqui de membro. Mas eu já enxergo cheio. Eu já enxergo uma multidão. Eu falei, eu não construí esse espaço para ficar vazio. Vamos atrás da sala. Vamos correr, vamos atrás. Amém? Amém. Terceiro ponto, só para mim terminar. Pessoas que têm boa vontade, elas vão à luta, elas vão à frente, elas se enfrentam, elas se levantam para lutar. Irmão, Deus só quer que você se levante para lutar. O resultado é com Ele, o resultado é dele. Se levante, se posicione. Então a Comec tem uma série de iniciativas que quer promover esse grande despertar e avançar do reino de Deus. Nós não estamos aqui apenas porque não tínhamos nada que fazer. Homens sérios que estão cancelando as suas atividades locais, porque enxergam muito mais além do reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar. Vou sair daqui vazio. Durante toda a história da igreja, Deus sempre levantou pessoas de boa vontade para acompanhar líderes que querem marcar a história. Para Jesus, Deus levantou 12 homens. Para Paulo, Deus levantou Barnabé, levantou Lucas, levantou Timóteo e uma série de pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. Nós não somos individualistas. A Bíblia nos afirma que a prosperidade e a paz está no poder da unidade. Na unidade que Ele levanta a sua graça e a sua paz. Então, em nome de Jesus, eu quero deixar uma pergunta aqui. A minha pergunta é: aqui há pessoas disponíveis para nos acompanhar? Glória a Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Em nome de Jesus.